Deus nos tem dado vida e aqui estamos novamente convosco para continuarmos um pouquinho sobre a doutrina trazida até nós por Jesus e depois em sequência pelos apóstolos, os seus ensinos. Porque do contrário, as pessoas vão chegar à conclusão: para que batizar-se se o batismo não salva? Então às vezes a gente é muito franco, de uma maneira assim que poderia ser mais brando. As pessoas perguntam: vê com Jesus, porque Jesus mandou fazer. Tudo bem. Quando a gente falar alguma coisa assim, eu gostaria de pedir a vocês que nos perdoem, mas é porque na verdade Jesus ordenou que fizesse assim, e ele já tinha sido morto, ressuscitado, e estava na hora de subir para os céus. Agora vamos ler aqui na sequência, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8 a seguir. A lei e os seus objetivos. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Primeiramente, se você é um justo, temente a Deus, obediente às Escrituras, a lei não existe para você. Por que se preocupar com a lei se você é justo, cumpridor dos seus deveres? Por que se você se preocupa se ali tem um semáforo, tantos marcadores de velocidade? Se você está corretamente, aquele marcador de velocidade não te pega, você não vai ter que pagar multa. Se você não atravessa com o sinal vermelho, não faz conversão em local proibido, em nenhum instante vai ter nada para te multar ali. Você vai pagar simplesmente os impostos devidos e não multa. Multa não é imposto, multa é transgressão. Porque a lei não se promulga para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Aí os rebeldes querem que a lei se afrouxe. Os rebeldes querem fazer vandalismo e que a lei não os pegue. Os rebeldes querem roubar e não querem que as leis o apanhem. Eles querem ter a liberdade de fazer o que bem entendem e não ter uma lei para lhes corrigir. Não é assim. Agora, por que você pode pensar, mas a lei de Moisés acabou? Jesus não disse assim. Você já leu em Mateus, quando Jesus disse que ele não veio para destruir nem abolir a lei? Preste atenção, a lei já não existe. A lei existe. Só que ela não é promulgada para os justos, mas para os transgressores, e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, imatricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe-se à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então Paulo foi encarregado de nos mostrar essas coisas, e nós hoje somos encarregados de vos fazer lembrar disto. Vejam bem, eu não tenho que acrescentar nem uma vírgula aqui, eu tenho que procurar ler corretamente o que está escrito. Então tem que ler com calma para que eu leia correto. Às vezes o tempo é muito corrido, nós temos muita coisa para passar, mas Deus nos ajude a expressar corretamente as palavras de tal forma que vocês possam compreender. Então a lei existe para você, meu irmão, minha irmã? Não, de forma alguma, porque você é circuncidado. Qual que é a sua circuncisão? Do coração. Não precisa ter um guarda ali
você é circuncidado. Não precisa de ter uma lei, não matarás, porque você tem o amor no coração, e quem tem amor não vai matar. Não precisa ter a lei dizendo para você não mentir, porque se você tem o amor de Deus no seu coração, ama a Deus, ama a si mesmo e anda ao próximo a si mesmo, você não vai mentir para ele. Você não vai cobiçar as coisas do Senhor, então aquilo não existe para você. É como um cartaz de um motel. Está lá, aqui a melhor parte da sua vida é aqui. Eu falei, não, isso é mentira. É o local de prostituição. Você passa ali e você não é atraído por aquilo. Então vejam bem, o que é essa circuncisão hoje para nós? Lá era a circuncisão feita por mãos de homens. Hoje você também tem que ser circuncidado. Só que a circuncisão hoje, ela é feita no coração. Então prossigamos aqui um pouquinho no Timóteo para a gente voltar lá na circuncisão. Agora, o que ele diz agora na sequência do 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Ele vai nos dizer dessa forma agora. Capítulo 6, verso 3, ele diz assim, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ele delira, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que não nascem, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Então vejam bem, a sã doutrina, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos observar essas coisas que Paulo falou para Timóteo no capítulo 4, na 1 Timóteo, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O pregador, ele não é vigiador de irmãos, ele é ensinador. O professor não é vigiador do aluno, ele ensina. Se o aluno não quiser aprender, ele vai fazer a prova e vai ser reprovado, vai tirar notas que não dá condição para ele ir para frente. Agora, o professor não pode ser omisso em ensinar, o pastor não pode ser omisso em ensinar as coisas. Agora vamos voltar lá um pouquinho em Romanos, para nós vermos que essa questão da circuncisão, que ela é necessária. Romanos capítulo 2, vejamos o que Paulo diz no verso 25 ao 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, agora vejam bem, agora vai falar com os gentios. Se, pois, a incircuncisão, que são os gentios, observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão do transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, a circuncisão na carne ali foi dada como sinal de aceitação de Deus da fé de Abraão. A nós, o sinal, o selo, é o batismo do Espírito Santo, o nosso coração que é transformado, o nosso coração que é mudado.
Vejam bem, então nós passamos a amar os mandamentos de Deus e não os achamos pesado. Porque se nós amamos a Deus, nós vamos descobrir que os seus ensinamentos não são, que os seus mandamentos não são pesados. Aleluia, você pode dar glória a Deus. Agora veja o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Jesus, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então vejam bem, Cristo foi o nosso exemplo. Então essa circuncisão que a deles era no corpo, feito por mãos, a nossa é feita através do Espírito Santo. Isso é glorioso demais. Então não é tentação para você aquilo mais. Por quê? Você agora tem uma força, um poder dentro de você, que não é aquilo que te causava alegria. O que te causa alegria hoje é a obediência aos mandamentos de Deus, a doutrina. Não tem cuidado de ti mesmo. A doutrina bíblica, meus irmãos, traz princípios que pertencem à fé, que nos ajuda a viver uma vida de vitórias. Se você está corretamente, vivendo corretamente, analise isto. Você está dentro da velocidade que a lei permite aqui andar na BR-153, são 110 km por hora, até 115, 16, por ali. Aí quando você faz uma curva, tem um carro lá da PRF com aquele móvel, aquele radar móvel, foi no ombro dele ali e está lá, te pegando. Se você está dentro dos mandamentos da lei, do correto, aquilo não te assusta, aquilo não te preocupa, porque você está de acordo com as normas. Não terá uma multa para você pagar no licenciamento do carro. Estão vendo? Agora, volta de Jesus. Se você tem Jesus dentro do seu coração, Paulo diz que aquele dia não te pegará de surpresa. Porque o mesmo Jesus que está em você, em forma de espírito, ele não te deixará ser pego de surpresa. Jesus está vindo, aquele medo, aquela preocupação com volta de Jesus. Para que isso? Então Jesus, ele não aboliu a lei. Depois você pode ler em Mateus capítulo 6, nós vamos descobrir que Jesus, ele magnificou a lei. Mas por que ele magnificou? Porque agora ele vai morar no homem, vai morar na mulher, para que então essa pessoa possa viver por Cristo, viver com Cristo nele. Então, Jesus diz no verso 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então você não tem que preocupar-se com a lei, porque a lei de Deus hoje ela está no seu coração. O seu coração de pedra agora é um coração de carne. Os mandamentos do Senhor não é apenas letra, é espírito em você. Então essa é a doutrina. Então você não vai desagradar a Deus do seu modo de ser, de vestir, de se portar, de ataviar-se. Estão vendo? As irmãs sabem. O Espírito Santo te orienta. Mas quando não se tem o Espírito, essa direção, aí tem que ficar preocupado, preocupada com usos e costumes, com a lei cerimonial, guardar dias, comer carne, circuncisão. Nós já fomos circuncidados através do Espírito Santo. O meu coração, os nossos corações foram mudados, eram duros, corações de pedras, mas Jesus nos deu um coração de carne, colocou ali as suas leis. É isto, e você não é revoltado com a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Você se sente feliz, abençoado, satisfeito por ter achado graça e o Espírito Santo fazer morada em você, como fez em Maria. Salve a agraciada, cumpra-se em mim, segundo as tuas palavras. Olha que coisa maravilhosa. Então, outrora, quando nós fomos escravos do pecado, então Paulo diz, Romanos 16, 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, é isto aí, a vida cristã é uma vida vivida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.